O clima seco que predominou em 2020 favoreceu a ocorrência de pequenos insetos chamados thrips. Eles são vetores de uma virose que tem afetado lavouras de tomate. O problema tem causado dor de cabeça para produtores da região meio-oeste de Santa Catarina. O pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental de Caçador Juraci Lins, explica como o vírus atinge as lavouras. Geralmente, de uma safra para outra, as plantas que são hospedeiras dos vírus são as plantas daninhas. E esses insetos, eles ficam se alimentando dessas plantas daninhas e se ela estiver contaminada com o vírus, ele adquire o vírus. Esse inseto, então, quando ele ficar adulto, ele vai se alimentar de uma planta de tomate e é assim, à medida que a população do thrips vai aumentando na lavoura, ele vai espalhando o vírus para as outras plantas. Segundo o pesquisador, as viroses são comuns nas lavouras de tomate, mas o que potencializou o problema esse ano foi a seca na época do plantio. O inseto ele é muito favorecido pelo clima quente e seco, não é? Como a gente teve aí alguns meses atrás, né? Que a gente teve um período de seca muito grande, né? Então a população desses insetos aumentou muito e coincidiu com a época do plantio do tomate. Então, quem fez esse plantio mais antecipado ali, em alguns lugares, teve muito problema com a virose. A virose transmitida pelos insetos thrips causa uma doença chamada vira-cabeça. Uma das consequências é o arqueamento do ápice do tomateiro, comprometendo a produtividade. O pesquisador Fernando Monteiro alerta que não há um tratamento para eliminar por completo o problema. A EPAGRE tem orientado o tratamento preventivo do inseto, né? Uma vez que a planta já está com a virose, infelizmente não há nada o que fazer. Alguns agricultores até esperam que a planta dê alguns frutos para que se haja pelo menos alguma colheita, né? Mas o indicado é realmente eliminar, porque tirando o vírus, mesmo que o inseto se alimente da planta, ela não vai ser capaz de adquirir o vírus e transmitir para outras plantas. De acordo com Monteiro, uma das recomendações para controle de viroses é evitar o cultivo do tomate próximo a plantações de outras culturas. Em muitas áreas, o tomate está sendo cultivado ao lado do milho. Então, é muito difícil você controlar esse inseto tendo plantas como o milho do lado, porque não se faz o tratamento para esses insetos no milho e mesmo fosse feito, é muito difícil ter uma eficiência, porque ele fica abrigado ali nas folhas do milho, né? Então a expectativa de perda é bastante grande, tem muitos produtores nos procurando para a gente fornecer laudo para comprovar essa situação atípica que está acontecendo no campo. Além disso, há outras dicas de manejo que devem ser seguidas pelos agricultores. Evitar o plantio de mudas com menos de 21 dias, dividir a lavoura em talhões, fazer o monitoramento de insetos em uma a cada 20 plantas, roçar as plantas daninhas próximas do local, já que elas são hospedeiras dos insetos, e aplicar corretamente os defensivos. É muito importante que o agricultor ele procure as orientações de um engenheiro agrônomo, né? Pode ser da agropecuária, pode ser algum extensionista da EPAGRE. E além disso, é importante que esse agricultor ele também leia as informações técnicas contidas na bula do produto. Porque o que a gente observa muitas vezes, que o erro, a causa do insucesso do controle do thrips não está relacionada à eficiência do produto, e sim problemas na aplicação. Para o RBV Notícias, Murilo Roso.